estudantes do 8º ano, eu sou a professora Andressa. E eu sou a professora Júlia. E hoje estaremos juntas dando a aula número 14 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Então, para iniciarmos a nossa aula hoje, nós iremos fazer uma revisão, uma retomada de atividades, de montagens e de várias coisas que nós vimos dentro da robótica educacional. E para iniciarmos, onde estão os robôs na sociedade? Então, vamos relembrar lá no início. Lá no início, a professora Emília trabalhou com vocês o que é robótica. Onde a robótica está presente no nosso dia a dia, na nossa casa. Por acaso, na sua casa, tem robótica? Será, professora? Eu acredito que tenha, professora. Porque assim, eu tenho geladeira, eu tenho fogão e eu tenho até aquele robô aspirador que eu mando a programação, peço para ele executar e ele faz sozinho. Robô aspirador, ok, mas geladeira tem robótica ali dentro? Claro que ela tem, porque ela tem uma programação para manter a temperatura utilizando o termostato. Entendi. Então, nós temos a robótica inserida dentro da nossa casa, mas ao sair de casa também, acredito que sim, porque ao passar por semáforos, radares, a lombada eletrônica, também existe uma programação. Você não concorda? Exatamente, porque assim, quando saímos na rua, já observamos que os semáforos, quando pegamos uma via muito longa, os semáforos eles estão programados para abrir juntamente com outros para que não haja tanto tráfego. E também em relação aos radares, eu não sei se você está sabendo, mas agora a novidade é que o radar, se o limite da via é 50 e a pessoa reduz, tranquilamente ela não levará uma multa. Mas no decorrer da via, se ela já tiver passado pelo radar e ir acima do limite da velocidade, esse radar consegue, professora, ver até onde a pessoa foi e a velocidade que ela atingiu. E sabe mais ainda, algo inovador que eu achei dos radares foi o seguinte, que além de eles pegarem a questão da velocidade, o excesso da velocidade, aplicar essa multa, eles conseguem identificar a placa do carro e ver se o carro está com alguma multa em atraso, em decorrência de alguma outra intercorrência ali do trânsito. Então, além dele enviar um boletim com uma notificação daquela multa de excesso de velocidade, ele vai estar notificando também se aquele carro está com multas em atraso. Então vai receber uma carta com 2 notificações, que não é legal. Mas nós vemos que a tecnologia e a programação está muito avançada, não é mesmo? E está em constante desenvolvimento, né? Isso mesmo. E agora nós iremos conferir um vídeo sobre automação industrial. Já parou para pensar na quantidade de produtos industrializados que a gente usa todo dia no nosso planeta? Considerando que a grande maioria dos 7 bilhões de seres humanos que habitam o planeta Terra vivem em um mundo industrializado, parece quase impossível que a gente consiga produzir tanta coisa o tempo todo. Mas é para isso que existem os processos de automação. São eles que conseguem atender a toda essa demanda, a criar e desenvolver novos produtos para um consumidor cada vez mais exigente. Agora, a grande pergunta é, quem é que comanda tudo isso? 1, 2, 3, vamos começar, foi! Eu olhando isso aqui, chego a ficar assustado. Aonde a gente vai parar com tanta tecnologia? Tá firme, hein? Eu? Firmíssimo. Então a automação ela nada mais é do que a substituição do trabalho manual pelo trabalho das máquinas. É importante a gente entender que a tecnologia ela está aí ao nosso redor para nos dar uma forcinha, para ajudar que os produtos fiquem cada vez mais modernos, garantindo uma fabricação mais rápida e eficaz e garantindo também padrões de higiene, qualidade e segurança. Agora, não pense que nós, humanos, fomos deixados para escanteio, não. Muita gente dá um duro danado para que toda essa produção aconteça. Agora, qual será a origem dessas funções? Desde os primórdios, o homem tem tentado reduzir o esforço físico em suas tarefas. Embora sua aplicação em massa seja mais recente, o conceito de automação tem origem no século I,
quando Heron de Alexandria usou a energia hidráulica para desenvolver sistemas mecânicos. Com o progresso da mecânica surgiram as primeiras máquinas. Em 1623, o cientista alemão Wilhelm Schickard desenvolveu a primeira calculadora, sem a qual não teríamos os computadores e as máquinas modernas. Mais de um século depois, em 1745, o inventor Jacques de Vaucanson criou o primeiro tear automático. Pouco mais de 50 anos depois, o protótipo inspirou outro francês, o mecânico Joseph-Marie Jacquard, a fabricar um novo tipo de tear, em que as sequências de operações eram inscritas em cartões perfurados. Foi aí que nasceu a automação industrial. No século XX, os métodos se aperfeiçoaram graças a técnicas de eletrônica, da robótica e da informática. A inovação marcou o setor automobilístico e hoje a automação é realidade em todos os pilares de produção. Vocês viram que é interessante o vídeo? Porque o vídeo mostra exatamente, porque no decorrer das nossas aulas nós trouxemos essa montagem desse braço robótico e que ali nas imagens e no vídeo foi mostrado também a garra ali, o robô, e dentro da indústria automobilística é uma das possibilidades o robô na indústria. Então ele executando ali, pegando por exemplo uma porta, fixando no carro, no vidro, e utiliza a robótica, lógico, de uma forma muito mais avançada, com programações de diferentes tipos de programações, mas nós vemos que a robótica ela está inserida não só na nossa casa, mas também na indústria, como vimos nas nossas aulas, no hospital, e na escola, na secretaria, por exemplo, quando a secretária está catalogando ali a matrícula, as fichas dos estudantes, e ela está presente em todos os lugares, essa programação. Mas nós vamos ver que a robótica ela está vinculada a duas frentes. Quais frentes será que são essas, professora? Vocês se lembram quais são? Então nós temos a montagem e a programação. Aqui nós temos até inclusive um exemplo, né? De uma montagem do braço robótico e a programação que com certeza a professora Júlia executou lá em sua casa no computador. E uma não pode existir sem a outra, não é isso? Isso mesmo, porque eu só tenho só montagem, é como se fosse o brinquedo de montar peças. Mas ao passar a programação para o meu robô, que no caso aqui é o braço robótico, ele vai estar executando comandos de pegar com a garra, soltar em algum outro lugar. E para isso que serve a programação. Uma está vinculada à outra, conforme a imagem que vocês estão vendo aí. O robô está conectado com cabos no computador para que ele consiga transmitir o computador a programação, porque senão o robô ele não vai executar nenhum comando, não vai caminhar, não vai andar. Então ele precisa dessa programação. Uma está extremamente relacionada com a outra. E agora, dando continuidade, nós iremos ver um pouquinho sobre robótica educacional. Então nós temos dois tipos aqui, a robótica com kit estruturados e a robótica com outros materiais. Você sabe quais são esses outros materiais? Então, esses materiais podem ser que você mesmo tem aí em casa, você é estudante. Material reciclável, materiais alternativos como pilhas, baterias, até peças que já foram utilizadas, por exemplo, computadores que estão sem o uso adequado ali, já não está mais funcionando, você pode utilizar na robótica. Então esses materiais alternativos, esses outros materiais são esses, mas nossas escolas existem os kits de robótica que elas possuem. Por exemplo, do 6º ao 9º ano, existe o kit EV3, que é para robótica de alta performance. São algumas escolas que possuem, que participam. Já o Ludobot, do 1º ao 9º ano. Então vamos ver agora quais são essas peças, como que funciona, que peças que existem nesses kits, por exemplo, no Ludobot. Então agora eu vou mostrar para vocês o kit do Ludobot. Vocês já viram, é claro, mas nós iremos relembrar. Vejam aí na tela, ali nós temos exemplos de montagens do Ludobot, tanto do passarinho, e agora eu vou mostrar para vocês as peças. Então olhem só, aqui nós temos a tampa, e aqui nós temos o cérebro. O cérebro é onde vai todos os conectores, os cabos, que vai emitir aqui a programação. Já nesta peça aqui, eu tenho o corpo do Ludobot, ou seja, o motor. Aqui eu também tenho uma rodinha e aqui os sensores do corpo do Ludobot. Essa peça aqui encaixa nesta aqui.
Aqui nós temos alguns sensores que são utilizados dentro do Ludobot, junto com o Ludobot. E aqui eu tenho algumas pecinhas, então aqui eu tenho o conector, os cabos, outros conectores, temos também a roda, e esse cabo aqui, ele serve tanto para carregar o Ludobot, como também para passar a programação do computador, ou do tablet, ou do dispositivo que a pessoa conseguir realizar esta programação. Aqui nós temos também aqui a viga, observem ali, ó, nós temos todos esse detalhamento, o conector, o eixo, a roda e a engrenagem. E para mostrar para vocês agora um pouco mais sobre esses kits de robótica, a professora Júlia irá mostrar sobre o kit EV3. Então, aqui nós temos o kit EV3, que vocês já viram durante as aulas, as montagens, mas eu vou mostrar no detalhe aqui para vocês as peças. Então nós temos aqui, ó, diversas peças. Nós temos a engrenagem, as rodas, que vão fazer parte aqui dos elementos das minhas montagens. Nem sempre eu vou utilizar todas as peças. Perceba que eu tenho uma quantidade muito maior de peças, porque justamente o EV3, ele faz parte do conjunto dos torneios e da UBR de robótica de alta performance, ou seja, são robôs mais robustos. Já o Ludobot é no uso do dia a dia ali em sala de aula, e para participar dos campeonatos eu preciso fazer montagens maiores, então por isso que eu tenho mais peças. Mas exemplos aqui, ó, de conectores, eixos de diferentes tamanhos e cores, vigas também de diferentes tamanhos. Aqui nós conseguimos ver até a quantidade de peças que essa caixa possui. Ou seja, por exemplo, aqui de eixos do tamanho número 12, eu tenho 2 eixos. E assim diante. Por exemplo, a roda eu tenho 2, daquele modelo ali. Então, vocês percebam também que existe uma organização aqui nessa caixa. Por quê? Porque no dia, por exemplo, lá do torneio do campeonato de robótica, na UBR, eu preciso fazer uma montagem de um robô, certo? Mas eu não tenho tempo de ficar procurando a peça. Então, por isso que eu já vem essa caixa, assim, essa disposição, esse organizador aqui, para facilitar. Aqui, então, são só as vigas, então eu consigo já encontrar as vigas de uma forma mais fácil, mais simplificada, e os conectores também para estar realizando as minhas montagens. Mas vocês perceberam que aqui nessa caixa existem outras peças, outros materiais? Vamos ver então aqui o que eu tenho? Eu tenho motores, vários motores, diferente lá do Ludobot, que era um motor só, aqui olha só, tenho vários sensores, sensor aqui de luz, de presença, tenho sensor de toque também, tenho os cabos, diferentes cabos, vejam aqui, eu vou abrir para vocês esse pacotinho e percebam, nossa, mas existem várias entradas? Sim, existem várias entradas, e vocês vão ver agora que esses cabos aqui são de diferentes tamanhos. Por quê? Porque dependendo da minha montagem, se ela for bem grande, eu preciso de cabos com uma extensão maior, certo? Ou uma extensão menor, se for próximo ao meu motor, ao meu corpo, ao meu cérebro. E aqui está a parte, vamos dizer assim, a cabeça do meu robô, o cérebro, onde vai passar a programação. Aqui eu tenho o visor, e esse visor aqui que vai receber toda a programação do computador. Porque, mas como é que eu passo essa programação? Existem 2 formas. Um termo que nós já aprendemos que é o Bluetooth, que é quando eu conecto por sinal, faço pareamento com o meu computador e vou passar a programação para aqui. Só que eu tenho a opção também por cabo. Eu posso estar conectando, vou já mostrar aqui para vocês, além de carregar, posso estar passando, aqui ó, tem um outro cabo, ele está aqui, ó, e posso estar passando a programação. E essa programação vai, da mesma forma que por sinal, por pareamento, vai estar sendo transmitida. E aqui eu posso salvar várias programações, vários projetos, e eu fico selecionando, procurando qual o projeto que eu quero para estar executando. Percebo que eu tenho várias entradas aqui. Além dessas entradas dos conectores, que eu posso estar encaixando alguma peça, eu posso estar encaixando também aqui, ó, um USB, um cartão de memória. Aqui também tem saída de áudio, porque o meu robô pode estar executando alguma fala ou uma música.
E aqui atrás, também outras entradas para conectores. Percebam que aqui, ó, eu posso encaixar também para estar realizando a minha montagem. E aqui que fica a parte da bateria. Eu posso estar colocando pilha ou conectando esse cabo nessa frente aqui, que vai carregar o meu robô para ele ter uma carga ali e conseguir executar a programação adequada. Então vejo que são várias peças, vários materiais que essa caixa tem. Aqui, ó, tem até aqui uma roda para simbolizar aqui o pneuzinho ali do meu robô. E para cada programação, cada montagem, são peças diferenciadas que eu vou utilizar. E observem ali na tela, nós temos então o kit V3, a caixa verde e a caixa vermelha também. Inclusive a caixa vermelha, ela vem com peças motorizadas. E agora nós vamos falar de um outro conceito que nós trabalhamos nas aulas de robótica, o pensamento computacional. Vamos ver então, observem ali na tela. Então, o pensamento computacional, ele tem 4 pilares. Vamos acompanhar ali, nós temos a decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Nós vamos ver agora o primeiro, que é a decomposição. A decomposição nada mais é, relembrando lá as aulas do pensamento computacional, que é dividir o todo em partes iguais. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês novamente esse jogo aqui que é de bloquinhos de madeira, que são, nada mais são, né, que bloquinhos iguais. E qual eu tentar retirar uma peça, a ideia é que a torre não caia. Então vamos fazer o teste para ver se a gente consegue. Vamos ver quem que vai derrubar. Você vai retirar uma? Isso, eu vou tirar uma, colocar aqui em cima, colocando a torre à prova. E percebam que as peças são do mesmo tamanho, do mesmo formato. Isso mesmo. Vamos tirar mais uma peça. Eu acho que quem vai derrubar aqui, ó. Será não que... sou eu, hein? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Nossa, a torre Tá difícil agora, hein? Meu Senhor do céu. O que será que vai... Vamos ver. Olha só. E agora? Ai, que responsabilidade, hein? Ai, poxa vida. Mas percebam que todas as peças são iguais e nós decompomos em partes, que nem na matemática. Ou seja, a nossa torre ela era uniforme, única, e ao derrubar ela, nós estamos decompondo E se dividindo pecinhas. em pedaços iguais e tamanhos iguais. Isso mesmo. Agora nós vamos ver um outro pilar, que é o reconhecimento de padrões. Vamos ver então como que funciona o reconhecimento de padrão? Nós iremos ver agora sobre o reconhecimento de padrões. E nada mais é do que nós reconhecermos alguns elementos por suas características. Como, por exemplo, nós podemos reconhecer por tamanho, por cor, por formato. E agora, professora, eu tenho um desafio para você. Gostaria que você desenvolvesse aqui esta atividade e fizesse um reconhecimento de padrões com estas engrenagens. Qual método você utilizaria? Então, nós temos várias engrenagens da mesma cor. Então, eu vou reconhecer elas, separar em grupos de tamanho, do mesmo formato ali e o mesmo tamanho. Então, essa aqui, acredito que ela é do mesmo tamanho que essa. Vamos ver se essas três aqui também são. Vamos ver se assim fica mais fácil para vocês. Olha só, eu organizei por tamanho e também podemos dizer que eu organizei por quantidade. 3, 4 e mais um grupo de 4 engrenagens grandes. Isso mesmo, professora Júlia. Agora nós iremos ver sobre a abstração. A abstração é um conceito que nós já trabalhamos, desenvolvemos, que nada mais é selecionar, abstrair, excluir o que não é necessário. Por exemplo, eu tenho um conjunto de peças, conjunto de comandos e eu vou estar abstraindo, diminuindo, reduzindo somente o que é necessário. Por exemplo, eu tenho uma linha de programação extensa e eu vou tentar reduzir, deixar apenas o que é necessário para executar a minha programação do meu robô. E aqui eu vou mostrar para vocês no detalhe as engrenagens. Vamos ver? Percebam aqui que eu tenho várias engrenagens. E engrenagens do tamanho grande, tamanho pequeno, médio, né, menor ainda que essa amarela, que ela é bem pequena.
e de cores diferentes, laranja, preta, cinza, um cinza mais escuro. E eu vou passar, como que eu vou fazer essa abstração? Eu vou passar algumas dicas e a professora Andressa ela vai abstrair até lá ficar com apenas uma única engrenagem, aquela que eu escolhi. Então vamos lá? Então qual é a sua primeira dica? Então a minha primeira dica é que a minha engrenagem ela não é preta. Então podemos eliminar estas duas engrenagens aqui. Isso mesmo. A minha engrenagem, ela não é pequena, ou seja, não é amarela. Então essas aqui. A minha engrenagem, ela tem menos de 12 furos. Se ela tem menos, eu acredito que essa engrenagem aqui, ela tem 12 furos. Então eu vou retirar as engrenagens grandes. Isso mesmo. A minha engrenagem, ela não é cinza clara. Então eliminamos já boa parte, ó. E agora sobraram essas 3. Isso mesmo. E para abstrair mais uma vez, a minha engrenagem, ela não é cinza. Então, professora, a sua engrenagem é a laranja? Isso mesmo. A engrenagem laranja de 4 furos no meio. Então agora nós iremos ver sobre os algoritmos. Os algoritmos são basicamente regras claras, instruções passo a passo, como nós já vimos nas nossas aulas anteriores, que é um dos pilares que funciona, por exemplo, na aviação. Existe o plano de voo que precisa seguir um passo a passo, no GPS, ao sair de casa, no trânsito. Então existe essa necessidade de seguir esse passo a passo, essas regras, porque, por exemplo, até na robótica, para realizar uma montagem, eu preciso primeiro lá ver como que funciona, qual o encaixe, qual que é o primeiro encaixe, porque eu não posso, por exemplo, primeiro passar a programação se eu não tenho uma montagem, ou seja, eu preciso seguir um algoritmo. E na receita de um bolo, por exemplo, eu também preciso seguir as instruções claras que estão ali na receita. Por exemplo, eu não posso colocar primeiro o fermento, sendo que eu não coloquei nem os outros ingredientes, porque o fermento geralmente é o último, não é mesmo? Isso mesmo, professora. O que acontece? Dentro da confeitaria, nós temos que seguir exatamente a receita passo a passo, sem sair da linha, porque a confeitaria ela é uma ciência exata. Então, é completamente diferente se você está cozinhando algo salgado e quer dar o seu toque especial, colocar um pouco mais de sal ou colocar um outro ingrediente. Já na confeitaria, nós não podemos fazer isso. Realmente temos que seguir um passo a passo. Eu trouxe aqui para vocês essa balança e que mais? Esses 2 potes aqui que contém farinha, fermento e essas 2 balanças. E nós iremos conferir mais de perto como vai funcionar, se elas têm o mesmo peso, o mesmo volume. E é isso. Vamos ver? Então nós temos aqui a balança de precisão e a balança de cozinha. A balança de precisão nós utilizamos para pesar algo que seja muito leve. Já esta balança aqui, utilizamos realmente para pesar ingredientes, para realizarmos receitas. Então, para nós verificarmos aqui o peso da farinha e do fermento, eu já liguei as balanças, agora vou colocar os potes vazios. Irei diminuir o peso do pote. E agora eu vou tentar pesar 2 gramas de farinha e 2 gramas de fermento. E nós iremos comparar se tem mais, se tem menos. Vamos ver. Então agora que nós já pesamos e já igualamos o peso, nós vamos verificar aqui. Gostaria que vocês observassem qual desses ingredientes possui mais massa, apesar deles terem o mesmo peso. Isso mesmo, a farinha. Olha só, a gente pode observar aqui que tem muito mais do que o fermento, mesmo eles pesando a mesma quantidade, que é 2 gramas. Então, por isso, nós devemos seguir corretamente as receitas. Então, por isso, precisamos seguir os algoritmos. Então, agora, dando continuidade à nossa aula, nós iremos ver um pouco sobre programação. Programação são computadores que funcionam seguindo um grupo de instruções que chamamos de programa. E nós temos diversas linguagens de programações. São especialmente criadas com conjuntos limitados de comandos para dizer aos computadores o que fazer. Isso mesmo, existem vários tipos de programação.
por códigos, por setas, por blocos, que mais? Existem diversos, certo, professora? E hoje nós vamos conhecer relembrar, na verdade, alguns tipos de programação. E uma delas nós vamos fazer aqui na sequência, que é por setas. Mas antes disso, nós vamos ver um vídeo. E esse vídeo vai mostrar as diferentes formas de programações que existem no nosso dia a dia. Aliás, nós iremos relembrar um pouco desse vídeo, né? Vocês já viram ele lá nas aulas com a professora Emília. Nós retomamos um pedaço para vocês conferirem. Para tudo que fazemos num computador ou smartphone, há algum tipo de código por trás dizendo-lhe o que deve fazer. Mas você já se perguntou como este código é escrito? Assim como existem milhares de idiomas no mundo digital existem toneladas de linguagens de programação diferentes. E são elas que fazem com que grande parte da tecnologia que usamos hoje funcione. Uma linguagem de programação é composta de termos e comandos específicos que são usados para criar páginas web, aplicativos e basicamente qualquer tipo de software. JavaScript, Python e Java são frequentemente usados em sites com diferentes propósitos. C++ é usado em muitos lugares para fazer coisas como programas para desktop, jogos, servidores web, entre outros. Também existe HTML e CSS, e ainda que estas não sejam tecnicamente linguagens de programação, são usadas para criar a estrutura e a aparência de quase todos os sites. Essas são apenas algumas das linguagens mais populares, mas existem muitas outras. Isso ocorre porque cada uma funciona de forma diferente. Para entendermos isso, vejamos um exemplo. Existem muitos tipos de veículos no mundo, e a maioria pode transportá-lo de um ponto A para um ponto B, mas sua escolha depende de várias coisas. Alguns são mais rápidos, já outros exigem mais habilidade ou treinamento para serem dirigidos. Em certos casos, um veículo pode funcionar melhor que outro, como quando se trata de levar objetos pesados, por exemplo. De um modo geral, todos os meios de transporte podem realizar essas tarefas, mas tudo depende do que você preferir. Essas características também são aplicadas às linguagens de programação. Por exemplo, um desenvolvedor web pode escolher JavaScript porque funciona melhor com HTML, enquanto um criador de videogame pode preferir C++ porque pode processar gráficos mais complexos. Sem as linguagens de programação, grande parte da tecnologia que usamos todos os dias seria inútil, porque simplesmente elas são as bases de todos os nossos softwares. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor. Então, agora, vocês viram que interessante o vídeo? Ele mostrou, então, diferentes formas de programação que existem no nosso dia a dia, os analistas de sistemas que cuidam toda essa parte do gerenciamento dos computadores, programas, plataformas. E agora nós vamos ver uma programação que também existe por setas. Nós temos várias setas aqui, lembrando sempre que para iniciar essas programações por setas, nós precisamos um comando de iniciar, que é a bandeirinha verde. E eu vou propor um desafio aqui para a professora Andressa, que é o seguinte: nós vamos tentar, nós temos alguns avatares aqui, o meu e dela, tentar saindo lá daquele primeiro quadrado, chegar até o robô e ver qual é o menor caminho percorrido pelo avatar. E para isso nós temos várias setas de seguir em frente, direita e esquerda, e vamos utilizar alguma delas da melhor forma possível para tentar identificar qual é o menor percurso executado. Então eu posso começar? Vamos lá. Lembrando sempre que para iniciarmos na malha, tanto na programação em setas, nós precisamos utilizar a bandeirinha verde. Então eu vou colocá-la aqui e o meu avatar está de frente, mas o caminho que eu quero percorrer, eu quero seguir para a esquerda. Então eu vou posicionar a minha seta para a esquerda para que o meu avatar vire e na sequência eu vou colocar o siga em frente. Mas por que eu estou colocando em cima do comando do sentido da direita ou esquerda? Porque é exatamente isso, o avatar ele apenas irá
rotacionar, ele irá girar para o sentido que eu quiser, mas não irá seguir nesse sentido, a não ser que eu utilize a seta do siga em frente. Então, eu vou utilizar a seta. Então, eu estava seguindo em frente e só que agora, nesse momento, eu preciso que o meu avatar, novamente, ele está seguindo nesse sentido e eu preciso que ele vire à direita. Então, o meu avatar, ele está seguindo em frente no sentido da esquerda, só que eu preciso que ele rotacione novamente para a direita. Então, eu vou utilizar este comando e agora as setas de siga em frente. E cheguei até o robô. Vamos ver quantos comandos você utilizou? Vamos, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 comandos. Agora eu vou utilizar aqui os meus comandos para ver qual será que vai ser a menor passagem aqui para até chegar ao robô. O menor caminho. Vamos ver então? Deixa eu só esperar aqui a professora retirar aqui todos os comandos. Pode iniciar, professora Júlia. Então, o meu primeiro comando que eu vou utilizar aqui para o meu avatar é a bandeirinha verde. Após a bandeirinha verde, ele vai andar, vamos ver quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. Agora ele precisa virar para a esquerda. Virou para a esquerda, agora ele vai seguir. Vamos ver quantas casas o meu avatar ele vai precisar andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminei a minha programação. Meu avatar ele vai conseguir agora se deslocar até o robô. Vamos ver quantos comandos ele utilizou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 comandos. Quantos comandos você utilizou mesmo, professora Andressa? 14. 14. Então, nesse jogo aqui, na nossa malha Programação por Setas, eu ganhei. Eu utilizei menos comandos, porque o nosso desafio... né, professora? Isso mesmo, o nosso desafio era utilizar menos comandos. Agora, nós vamos ver outras programações, outras linguagens. Vamos ver ali, observem na tela? Então, na sequência, agora nós iremos ver sobre programação em blocos. Ali, vocês podem acompanhar que esta programação é do programa M-Design, do nosso Ludobot. E ali, toda essa programação é feita em blocos, como também é feito no Scratch. Isso mesmo. Blocos lembra de Scratch, porque a possibilidade de você estar desenvolvendo diferentes tipos de programações, nós vamos relembrar que nós vimos no Scratch a possibilidade de criar jogos, animações, histórias animadas e, além de tudo isso, extensões com Scratch dos kits de robótica e placas programáveis. Então, diferentes possibilidades dentro do Scratch, eu consigo até com o próprio EV3 estar programando os blocos para o meu robô estar executando, bem interessante. E agora nós vamos ver uma animação curta para vocês verem ali a possibilidade do Scratch utilizando ali a malha que nós fizemos e ele vai estar executando dentro da malha e depois uma animação no palco. Vamos ver então o vídeo? Olá, eu sou o Scratch. Bem interessante o vídeo, então ele traz diferentes possibilidades do Scratch, como vocês já viram na aula. Se vocês se lembram das possibilidades no Scratch lá no museu, trabalhando a matemática, a tabuada, até o próprio Sudoku com o Scratch e o plano cartesiano numa batalha naval. E hoje trouxemos essa possibilidade na malha e uma animação no palco. Agora nós vamos ver a nossa última temática que nós vimos nas aulas de robótica, que é uma temática bem recente, que terminamos inclusive na aula anterior, que são os campeonatos de robótica. Mas aprendemos diversos campeonatos e torneios. Qual será que é o campeonato que nós vamos ver hoje? Relembrar. Olha, eu acredito que por ser campeonato, a gente está falando da OBR. Isso mesmo, a Olimpíada Brasileira de Robótica, que acontece anualmente e existem diversas etapas e níveis. Então vamos ver como que funciona a OBR, relembrar que etapas que são essas? Então nós temos aqui a parte teórica da OBR.
A modalidade teórica acontece nas escolas, os estudantes respondem questões de uma prova preparada por uma comissão de professores e pesquisadores da OBR. E lembrando que essas provas elas são elaboradas de acordo com a faixa etária e o ano em que esses estudantes estão inseridos. Isso mesmo, porque, por exemplo, se o estudante está no 6º ano, então ele vai executar uma prova do nível 4 e assim por diante. Mas não só de níveis da parte teórica, os desafios existem, a OBR. Também existe a parte da prova prática, que nada mais é, o robô ele vai seguir ali a linha, ele vai ter vários obstáculos, tanto na vertical como na horizontal, e que ele precisa seguir um circuito. Lembrando que cada ano esse circuito ele vai mudar, sofrer alterações. E esses estudantes eles têm que estar sempre aprimorando as suas montagens e as programações. Isso mesmo. Cada ano a montagem muda e a programação também. São novos obstáculos que eles vão precisar estar passando ali no circuito, na montagem. E nós trouxemos para vocês agora um desafio da OBR. Esse desafio é muito interessante. Observem ali na tela. A robô Kate possui um código secreto de 3 algarismos distintos, diferentes de 0, para acessar seus dados pessoais. Como forma de segurança, Kate escreveu algumas informações para recuperar o código caso esquecesse. E essas são: 1, 2, 3, nenhum algarismo está correto. 1, 6, 2, um algarismo correto na posição errada. 4, 5, 6, um algarismo correto na posição certa. 7, 5, 4, um algarismo correto na posição errada. 8, 4, 3, um algarismo correto na posição certa. Com base nas informações anotadas por Kate, qual o seu código secreto? Então vamos analisar. Professora Júlia, gostaria que você me ajudasse a decifrar esse desafio. Então vamos lá. Vamos ver ali na próxima tela que vamos existir ali os comandos e eu vou estar deletando, excluindo aqueles, abstraindo os comandos incorretos. Então, se sabemos que 1, 2 e 3 não é o algarismo correto, então vamos deletar em todos os comandos que aparece o número 1, 2 e 3. Vamos ver ali, então, na primeira linha ele vai desaparecer, na segunda também e ali na última também. Mais uma vez. Muito bem. Agora vamos ver ali o segundo comando. Um algarismo correto na posição errada. Então eu vou guardar o número 6 porque ele não está na posição correta. Só é o número correto, mas ele está na posição errada. Um algarismo correto na posição certa. Logo, o 6 é o correto, mas o 4 e 5 estão incorretos. Então eu vou eliminar agora o 4 e 5 de todos os outros comandos que aparecem. Eliminei. Pronto. Um algarismo correto na posição errada, ou seja, eu tenho o 6 guardado e o 7 guardado. Então, eu vou estar guardando eles. Um algarismo correto na posição certa, o 8, ou seja, o 8 é o único que está correto. Então, vamos ver ali a sequência. O 8 é o algarismo correto. O próximo número, vamos ver ali, ó, o 6 já apareceu. O 8 agora e o 7. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Isso mesmo, essa é a resposta correta. 8, 7, 6. E a gente pode perceber aqui que não é um desafio muito complexo, mas que exige um raciocínio e muita atenção, né, professora? Isso mesmo. Mas agora nós vamos finalizar a nossa aula com a última temática que nós vimos nas aulas de robótica, que é a FLL, First Lego League, que é um torneio de robótica que acontece anualmente. Vamos relembrar um pouquinho dessa temática que nós vimos recentemente? Vamos! A First Lego League ela é dividida em 3 etapas, regional, nacional e internacional. E lembrando também que as equipes elas podem ser formadas de 2 a 10 participantes. E também temos a cada ano uma temática diferente. E temos também as categorias de avaliações, que são projeto de inovação,
core values, design do robô e desafio do robô. Lembrando que é importante salientar que as equipes elas são formadas por integrantes, né, estudantes que estão ali do 6º ou 9º ano, mas é necessária a presença sempre de um professor, ele que vai realizar a inscrição, receber os materiais, dar toda a mentoria, acompanhar a equipe nas viagens e estar auxiliando. Lógico, ele não vai executar nem a montagem e a programação, mas vai auxiliar ali a equipe de alta performance. Mas vamos ver ali também que nós, durante as aulas de robótica, nós mostramos várias montagens. Aqui eu tenho, por exemplo, o braço robótico com a garra, nós temos a esteira seletora de cores, e todas essas montagens foram feitas para mostrar para vocês as possibilidades do EV3, que o EV3 é um kit de robótica que nós temos para estar utilizando na robótica de alta performance. E eu trouxe aqui, professora Júlia, uma montagem completamente diferente. Isso mesmo. Que é a torre de queda livre. Vamos ver mais de perto? Então aqui nós temos a torre de queda livre. Como ela foi montada e como ela funciona? Vou explicar para vocês. Então a torre de queda livre, ela possui esse sensor de toque e o sensor aqui embaixo. E a ideia da torre de queda livre é que libere esta bolinha aqui e ele vai determinar o quanto de tempo ela levou até atingir esse sensor aqui embaixo. Vocês podem observar também que aqui nós temos um motor, que a bolinha está ali dentro e essa garra ela vai soltar a bolinha e fechar. Nós temos também as vigas, os conectores e até aqui atrás também nós temos um detalhe aqui das rodas. Então toda essa estrutura da queda livre, ela tem todo um design e um passo a passo da montagem. E agora, para vocês conferirem como ela funciona, então eu vou apertar o botão do sensor de toque, ela vai liberar a bolinha e nós vamos verificar quanto tempo esta bolinha levou até o trajeto do outro sensor. Vamos conferir? Então, olhem só, a bolinha caiu muito rápido, né? Mas ela levou 33 milissegundos para atingir o outro sensor. E para ficar mais fácil essa visualização de vocês em casa, eu trouxe um vídeo com essa mesma programação e montagem, mas para vocês conferirem no slow motion. E o que é isso? É um vídeo mais devagar, onde vocês poderão observar a bola caindo num tempo mais lento e observando o tempo no sensor, no visor. Vamos conferir? Vocês puderam observar que bacana esse vídeo em slow motion, e nós também podemos utilizar a montagem e a programação da queda livre para trabalharmos em física. Como assim? Porque a bolinha ela tem um volume, uma densidade e a velocidade que ela leva para se deslocar até o outro ponto. E nós também podemos observar o atrito que ela terá com o ar. E se caso eu troque a bolinha e utilize uma bolinha mais leve, será que ela levaria mais tempo ou menos tempo para cair? Teríamos que fazer um outro teste. Exatamente, mas fica aí a dica que a robótica educacional, ela permeia todos os conteúdos das áreas do conhecimento. Exatamente. Agora nós vamos fazer um convite para vocês. Caso vocês tenham alguma atividade, algum registro, algum vídeo, nos encaminhem por e-mail. O nosso e-mail é robotica@curitiba.pr.gov.br e nós ficaremos muito felizes em receber esse retorno de vocês, não é mesmo? É isso mesmo, nós ficaremos muito gratos com a contribuição e a participação de vocês. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau!